Oi, o Sensação está começando agora. Hoje vamos falar da tuberculose pleural, uma doença que... A tuberculose em si é uma doença que afeta 6 milhões de pessoas no mundo. O Brasil tem 70 mil novos casos por ano, problema sério de saúde pública, mas que tem cura. O pneumologista Marcos Conde vai explicar sintomas, diagnóstico e tratamento de uma tuberculose que é muito comum entre os jovens, a tuberculose pleural. Temos a presença de Martinho da Vila. Da Vila, hoje, vai falar principalmente do lado escritor. Sem esquecer da música, porque não pode falar só do escritor, que a gente não aguenta, né? Martinho está lançando um novo livro, Nascimento do Samba, um livro dedicado principalmente a crianças e jovens, a história de um jornalista que conta aos filhos e adolescentes as origens do samba e das antigas brincadeiras do passado, como trava-língua, pedra, papel, tesoura. A gente vai viajar aqui nessa história. O jornalista Jorge Bastos Moreno está aqui para falar do livro que ele está lançando. Nesse livro, Moreno conta histórias da vida de um dos maiores e importantes políticos do Brasil, Ulisses Guimarães. Esse é o tema do livro, a história de Mora. Moreno conta a saga do Dr. Ulisses na visão da Dona Mora, como era conhecida carinhosamente a mulher do ex-parlamentar. As atrizes Juliana Weinen e Amanda Monteiro contam no teatro a história de um dos maiores escritores russos, Leon Tolstói. Esse é o tema da peça Amor e Ódio em Sonata. O espetáculo fala das duas mulheres mais importantes da vida do autor. A Sônia, mulher com quem ele viveu por quase 50 anos, e a Sasha, a filha que ficou responsável pela transcrição da obra do pai. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando da tuberculose pleural. A gente pensou em fazer essa pauta, em fazer essa entrevista, por conta do Tiaguinho, que é um garoto jovem, trabalha pra caramba, e de repente descobriu-se essa tuberculose e ela ganhou, né, a imprensa, a internet, todo mundo falava disso. Não é igual a toda a tuberculose, não? Não, boa tarde. Boa tarde. A tuberculose é uma doença infecciosa que se adquire de pessoa a pessoa. Uma pessoa, ao tossir, tendo tuberculose pulmonar, passa para outra. Uma vez entrando pelo pulmão, a tuberculose pode acometer qualquer local do organismo. Existe tuberculose dos pulmões, que ocorre em 80, 85% dos casos, mas existe tuberculose dos ossos, dos rins, de mama, da pleura. Tuberculose de mama? Tuberculose de mama, da pleura, do útero, de qualquer sistema nervoso central, meningite por tuberculose. Então a tuberculose é uma doença séria e que pode ser ainda por cima grave. A forma que o Tiaguinho apresenta, que é a tuberculose pleural, ela tem uma característica muito interessante, ela é um pouquinho diferente das outras formas. Ela é o que nós chamamos de, na maioria das vezes, a tuberculose primária. O que é isso? Ele teve o contato com o bacilo, como 50% da população brasileira tem, e na maioria das vezes nós temos o contato e não desenvolvemos a doença. E 90% das vezes nós não desenvolvemos doença. Temos o contato e nossos próprios anticorpos combatem o bacilo, aprisionam ele e ele fica lá, como nós dizemos, latente, cercado por um pequeno exército de anticorpos. Não são exatamente anticorpos, mas como se fosse. No caso dele, o bacilo, quando ganhou o pulmão, ficou muito próximo da pleura, que é uma pele que reveste, ela é como se fosse um papel dobrado. Uma parte dela reveste o parênquima pulmonar, a outra parte reveste a parede torácica internamente. Então tem um espaço. É um espaço que tem um pouquinho de líquido, cerca de 5 a 10 ml, só para lubrificar, para evitar que quando a gente respira, que as pleuras não se rocem causando dor ou doença. Como esse bacilo ficou bem juntinho da pleura, quando ele começou a desenvolver os anticorpos para vencer o bacilo, essa irritação, essa hipersensibilidade causou o acúmulo de líquido no espaço pleural, dando uma coisa chamada derrame pleural, que no caso dele, segundo a conclusão dos médicos que o atenderam, foi devido ao bacilo da tuberculose. Então ele tem essa forma de tuberculose pleural, que é muito mais uma reação à presença do bacilo do que aquela doença do pulmão. Tanto é que se ele não tomasse remédio nenhum, muito provavelmente o organismo dele ia acabar vencendo a água, ia desaparecer da pleura. Aí você pode me perguntar assim, então por que dá um remédio se existe a chance de ele ficar bom sozinho?
Porque existem trabalhos demonstrando que em mais da metade dos casos, os pacientes que apresentam esse acúmulo de líquido no espaço pleural devido ao bacilo, mesmo que se cure do acúmulo de líquido, virão a desenvolver a tuberculose doença no pulmão nos próximos anos. Então, sobretudo... É quase preventivo esse remédio. Quase. É óbvio que também abrevia a cura desse caso, diminui o sofrimento, lógico. Não teria sentido, obviamente, mas em teoria, do ponto de vista apenas acadêmico, teórico, se nada fizer, isso acontece. Não é raro que um paciente procure o médico e diga assim, olha, eu fui fazer um exame, fiz uma chapa de pulmão e o médico disse que eu tinha um problema na pleura. Quando nós olhamos o raio-x, ele tem uma pleura com uma cicatriz, uma pleura um pouquinho mais grossa. Muito provavelmente, ele teve um derrame pleural devido ao bacilo da tuberculose, ficou bom sozinho e pensou que estava gripado, pensou que estava com uma gripe. Enfim, ele sentiu-se doente, mas não procurou o médico, evoluiu, às vezes ocupado, trabalhando muito. E, aliás, você citou uma coisa interessante. Essa manifestação de tuberculose, ela comete sobretudo jovens e que, por algum motivo, eles estão um pouquinho assim... Não é debilitado, mas assim, são as pessoas que estão trabalhando muito, que às vezes estão numa dieta, estão entendendo? De alguma forma... De alguma forma você está meio fragilizado. Exatamente, né? Do ponto de vista imunológico. E aí acontece isso. Então, foi isso que... essa é a forma de tuberculose que ele apresenta, mas não esquecendo, essa não é tão comum, ela é pouco transmissível, ela é transmissível, mas... pouco, porque esse bacilo que chega ao pulmão em pequena quantidade, então, embora 50% dos pacientes com tuberculose na pleura tenham cultura do escarro positivo, ou seja, é possível, mas é incomum porque a quantidade é pequena. Mas, na verdade, o que me assustou na sua entrevista foi a possibilidade de ter tuberculose na mama, nos rins, né? Qualquer lugar. Como eu disse, nos ossos. Era muito comum, antigamente era o chamado mal de Pote, que acometia sobretudo a coluna. As pessoas ficavam deformadas. Era, obviamente que hoje em dia, com o tratamento... Mas as pessoas que a gente vê assim, muito corcunda, mais velhinha, pode ser... Por mil motivos, mas pode ser também que ela tenha tido... Por isso. É menos comum a tuberculose hoje, por quê? Porque nós hoje conseguimos diagnosticar e tratar. A partir da metade da década de 60, começo da década de 70, foram implementados os tratamentos com remédio. Então, nós abreviamos. Nós damos tem uma vacina, né? BCG, não era? A vacina BCG é extraordinária, mas, infelizmente, ela só previne as formas de tuberculose grave e na criança. Toda criança ao nascer toma BCG no Brasil. Ainda na maternidade. Já que eu intrometi, posso fazer uma pergunta para o doutor? Na verdade, seriam duas. Mas a primeira é o seguinte: nós sempre tivemos preconceito com a tuberculose, porque tuberculose é transmissível. Mas na época do romantismo, a grande fase literária, o sonho de qualquer poeta era morrer de tuberculose. Então a pessoa gostaria de ter tuberculose. E tivemos muitos que morreram jovens com tuberculose. E depois ela foi, quer dizer, erradicada totalmente não foi. Noel foi um deles. Hein? Noel foi. Noel. E não, sem contar vários poetas aí que tiveram... Manuel Bandeira. Mas o que eu pergunto para o senhor é o seguinte... Manuel Bandeira também? O político brasileiro, ele tem por tradição não ser transparente em relação à doença. Tivemos vários casos de presidentes que morreram, um enlouquecido, outro, o Tancredo mais recente. Então, o político, quando fala que está doente de uma gripe, ele esconde e tal. E eu, ouvindo o senhor falar muito em tuberculose pleural, nós temos um caso aí atual do presidente Sarney, que mesmo ele dizendo que está em fim de carreira, ainda conserva essa vaidade. Ele foi para a UTI e os médicos apresentaram o seguinte diagnóstico: derrame pleural. Isso não seria uma tuberculose? Não estou desejando isso para o presidente Sarney. Não seria um nome assim meio sofisticado, uma forma de encobrir uma possível tuberculose? Bom, eu vou começar pelo final. Provavelmente o caso do presidente não é tuberculose pleural. Derrame pleural significa acúmulo de líquido nesse espaço pleural, que é como se fosse um envelope, um papel dobrado. Isso. Esse acúmulo de líquido pode ser por dezenas de motivos que variam
doenças sistêmicas de hemodinâmica, como, por exemplo, insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca. Pode ser por agentes infecciosos, incluindo aí a pneumonia, a tuberculose e outras doenças imunológicas, eventualmente até, infelizmente, algumas doenças malignas acumulam líquido no espaço pleural. Então, uma vez que existe líquido, nós temos que investigar. É como se fosse febre. É uma coisa... É sinal de alguma coisa. Febre pode ser devido a todas essas doenças também. Então, muito provavelmente o caso do presidente Sarney não era tuberculose, que é outro tipo de pega mais jovens, pega em outra fase. Ele deve ter alguma coisa. E pode ser consequência da dengue, porque o Zequinha também falou isso. Que o Sarney tinha. Olha, Zequinha. Eu nunca vi por conta da dengue causando derrame pleural. Mas qualquer doença infecciosa pode causar. E ela é uma doença infecciosa. É uma doença infecciosa. Então, mas provavelmente não. Mas uma coisa que eu sou hipocondríaco, e todo hipocondríaco é paranoico. De repente a gente começou a ver doenças respiratórias levando personalidades para UTI. Tivemos o Veríssimo, que quase morreu, ficou na UTI, o ministro Edson Lobão e várias outras pessoas que, porque problemas respiratórios acabaram numa situação de estado grave. São pessoas que se tratam costumeiramente e tal. A infecção no pulmão, ela é tão grave assim que pode levar uma pessoa em poucas horas, como aconteceu com essas personalidades? Infelizmente, sim. O pulmão, ele pode ser acometido por toda e qualquer doença em algum momento. De doenças infecciosas, inflamatórias. O paciente tem insuficiência cardíaca, pode ter problema no pulmão. O paciente tem uma doença imunológica, pode ter problema. Então, a minha especialidade, quando escolhi, já escolhi por gostar muito de clínica médica. Então, esse é o primeiro ponto. Se você for olhar, a maioria das pessoas, quando tem doenças graves, acabam complicando o pulmão. O pulmão extrai, todo o sangue do organismo passa pelo pulmão. O que houver no sangue passará pelo pulmão, além de ser uma área do nosso organismo que tem contato direto com o meio ambiente, quando respiramos. E, além de tudo, que nós inalamos, querendo ou não querendo. Então, esse é um ponto. Agora, um outro ponto que você chamou atenção no começo, Moreno, foi dos poetas, etc. Porque, antigamente, como a tuberculose não tinha tratamento com remédios, as pessoas iam para a clínica de repouso. E, na verdade, aquilo não tinha nenhum efeito. As pessoas sem tratamento da tuberculose, 50% morrem, os outros 50%, 25% ficam com doença crônica, transmitindo, e 25% se curam espontaneamente. Eram os 25% que se curavam nas clínicas de repouso, nos grandes sanatórios. Existem vários. Thomas Mann, Montanha Mágica, foi feito inspirado num sanatório onde a esposa dele teve internada. Mozart foi isolado numa ilha, onde ele compôs muito com tuberculose. Os primeiros jesuítas vieram para o Brasil, enviados para o Brasil, porque Anchieta não tinham tuberculose. A tuberculose graçou extraordinariamente na Revolução Industrial, quando as pessoas saíram do campo, se aglomeraram nos grandes centros, como acontece hoje. Uma coisa que se diz, a tuberculose foi quase erradicada. Nunca foi erradicada nos países como o Brasil. Ela foi minimizada, quase erradicada nos países do norte europeu, né, Noruega, Dinamarca, nos Estados Unidos, na Holanda. Está diretamente ligada à qualidade de vida, saneamento básico. Ela está diretamente ligada. Está diretamente ligada ao índice, à qualidade de vida. Aonde existir. Nesse momento, nós estamos desenvolvendo eu estou orientando uma tese exatamente nisso. Por quê? No Brasil, nós diminuímos o número de casos de tuberculose nos últimos 20 anos. De 120 mil, imagina, 120 mil novos casos por ano. O Maracanã do nosso tempo, cheio todo ano na sociedade. Para 75 mil, está todo mundo feliz, porque tem só 75 mil novos casos por ano de tuberculose. No entanto, indicadores que indicariam qualidade do programa, taxa de cura, taxa de resistência aos medicamentos, taxa de abandono, todos estão estáveis. Não aumentou a taxa de cura, não diminuiu a taxa de resistência, a taxa de abandono nossa é mais de 10%. Então, o grave da tuberculose não é ter a tuberculose, é não cuidar. Né? O grave é a taxa de abandono. Entre outras coisas. Porque o que nós estamos vendo é o seguinte, o Brasil duplicou o PIB. O Brasil, quando aumentou o IDH, aumentou o PIB, a tuberculose caiu. Onde existe tuberculose ainda? Na periferia dos grandes centros.
porque é onde você tem aqueles aglomerados de pessoas no que se chamam comunidades carentes. Com o esgoto a céu aberto. E todo mundo dentro de um lugarzinho malocado, pequeno, muita sem gente ventilação. no mesmo cômodo. Exatamente. Né? Como é que é a melhor maneira de se eu descobrir? Qual é a melhor maneira? Diagnosticar rapidamente e tratar. E ser fiel ao tratamento, né? Que também é um abandono do tratamento, também é uma questão. Os sintomas a gente confunde com a gripe, com a tossiu há 3 semanas ou mais, você deve conversar com o médico para ver o que está havendo. Porque não é normal ter tosse. É uma coisa que eu sempre reclamo, porque eu chego para o paciente, só tem tosse, e ele se vira assim, só aquela normal. Mas desde quando tosse é normal? Tosse não é normal em lugar nenhum. Às vezes você pergunta, o senhor está tossindo há quanto tempo? Há uma semana. A mulher está tossindo, não, 1 ano. Então, tosse que persiste tem que ser investigado. O diagnóstico da tuberculose é fácil. O tratamento da tuberculose é gratuito, disponibilizado na rede pública de saúde. E é mesmo, né? Mesmo. Sendo assim, dos mais... A grande dificuldade, o tempo, que é prolongado. Experimenta tomar remédio 6 meses seguidos, é difícil. E a pessoa melhora e para. Exatamente, esse é um problema. Segundo, o sistema de saúde tem que alcançar essas pessoas. E no nosso sistema de saúde, nós esperamos o paciente ir ao sistema. Então, isso é uma dificuldade, porque esse intervalo, essa distância que parece pequena, é enorme. Então, aquele sistema do médico de família poderia... Veja bem, o sistema, o programa de saúde, a saúde é um conceito muito mais amplo, que não é o médico da família, é o sistema de saúde da família que alcança o paciente, integração com a comunidade. Isso seria espetacular, não é para a tuberculose, não, isso seria espetacular para a saúde pública. É isso. 80%. E a pneumonia, como é que fica aí nessa conversa? A pneumonia também é uma doença. Qual é a diferença da pneumonia para a tuberculose? O agente infeccioso que o causa. Um é o Mycobacterium tuberculose. A pneumonia é uma bactéria, pode ser pneumococo, streptococo, etc, etc. E os sintomas, a pneumonia é uma doença super aguda. A pessoa está aqui bem, de noite ela fica esquisita, amanhã ela acorda com febre alta, tosse forte, passa mal, poxa, eu estou muito mal, estou doente, vou procurar um médico. A tuberculose é insidiosa, ela vai te minando aos poucos, você acha que está cansado, você acha que não se alimentou bem, você acha que não está dormindo. E, ao mesmo tempo, ela comete, sobretudo, esse grupo que nós falamos, que é o grupo que tem dificuldade em faltar ao trabalho, que tem dificuldade de ir para o posto de saúde, chega no posto de saúde, não tem vaga para ele ser atendido. Ele chega tarde, não tem naquele dia a primeira vez, porque tem que ter uma vaga primeira vez, ele é descontado no... Então, é muito difícil... Ele vai postergando. Ele vai postergando, então tem que haver... A saúde pública tinha que ser amigável para o paciente, né? A recepção ao paciente, usuário, que é justamente, sobretudo, o mais humilde, tem que ser uma coisa amigável. Não é fácil você entrar no sistema de saúde, né? É fácil quando você... Até em convênio hoje é difícil. Né? Até em convênio. Tudo é difícil. Está tudo difícil. Mas acho que também tem que ter uma campanha de convencimento, porque como é a população menos favorecida, também é a população menos informada. Existem até algumas campanhas. Tem campanha, mas sempre tem, mas tem que incentivar mais, porque é a população que não vai... Melhorou, vai parar. E o agente de saúde, isso que você falou, o agente, seja, aquela pessoa da comunidade que está ligado ao sistema de saúde, isso é a atenção primária, na atenção primária, que inclui muito mais do que... É médico, é saneamento básico, é moradia decente. A saúde é um conceito muito mais amplo, mas envolve também a participação da comunidade. Você às vezes chega assim, eu vou botar aqui, vou dar vitamina C para todo mundo na comunidade, que é isso que eu... Aí se você for conversar com a comunidade, você vai dizer assim, a maior queixa das mulheres dizendo assim, olha, tem que intervir para o álcool, porque o meu marido bebe e isso é um problema na minha vida. Então a intervenção tinha que ser contra o alcoolismo e não da vitamina. Então a integração. São muitos problemas. Isso, também muitos vai problemas. resolver muito assunto. Muito né? assunto, muito assunto. O Tolstói morreu de quê? De pneumonia. Ele pega durante a fuga uma pneumonia. Ele já sofria de pneumonia e isso agrava. E ele acaba falecendo de pneumonia. Sônia também morreu de pneumonia. A mulher 9 anos dele depois. Da mesma doença. E numa época fria, numa época que os médicos não tinham nem 1/3, né, do avanço que tem hoje. Então ele não dura uma semana. Ele não consegue sobreviver uma semana. Porque a pneumonia mata mais rapidamente, é verdade? A pneumonia, se você não tratar,
Que é aguda. É muito aguda, é um quadro grave. As pessoas às vezes banalizam, a pneumonia é um quadro grave, que pode levar ao CTI. E no frio da Rússia a coisa fica sempre um pouco mais séria. Já teve pneumonia grave. Agora, uma coisa, eu fico até preocupado porque meus editores estão assistindo aqui. Você foi lá para falar do livro, mas a gente fica tão tentado, o médico, a gente gosta de fazer. Adoro o médico. Fazer consulta, mas uma coisa que eu acho que também, todo mundo gosta. Que talvez seja até um serviço de utilidade pública. Hoje, na medicina moderna, chamada medicina comportamental, que o nosso amigo e médico Cláudio Domênico pratica, você olha a espiritualidade como um fator, não como cura, mas uma coisa de você ter um estado de espírito melhor. Você olha o ambiente onde a pessoa vive. Eu acho que para proteger das doenças respiratórias, essa questão do ambiente é fundamental, porque o que a gente percebe no Brasil é que as pessoas que têm ar-condicionado em casa, elas dificilmente fazem uma revisão periódica. E aquilo ali é um laboratório um acúmulo de coisa. E o brasileiro não está acostumado a fazer essa limpeza que deve ser semestral. Se você limpa o seu ar-condicionado, você vai ver ali. Tanto de carro, então, é pior. É uma coisa... Eu não estou condenando o uso do ar-condicionado, mas eu acho que as pessoas deviam prestar mais atenção no ambiente, né, em que vive. Você citou uma coisa, a visão, a saúde, como eu disse, é um conceito muito mais amplo. A questão espiritual, ou para quem não tem espiritualidade, a questão emocional, enfim, não importa. É fundamental. Nós não somos só matéria, nós temos energia, nós temos mil coisas. Tudo isso tem que ser considerado para que você tenha uma qualidade de vida boa. Às vezes você está com saúde física ótima, mas é agoniado, angustiado. Como é que você não está feliz? Você não está com saúde. Né? Tudo junto e misturado, né, doutor? Isso aí. Tá certo. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Jorge Bastos Moreno, não é um jornalista, é só uma legenda, né? É um tuiteiro, é um pesquisador e foi, durante muitos anos, assessor do doutor Ulisses. Não, além de cobrir o doutor Ulisses, não é verdade? Não, Você saiu do jornalismo para sair para, durante 3 meses, ser assessor de imprensa dele. Só 3 meses? 3 meses. E eu relutei muito para ir. E o doutor Ulisses era um homem público que ele era muito vaidoso, ele sabia a dimensão dele. Aí ele dizia para mim, vem trabalhar comigo, isso vai acrescentar o seu currículo, mais tarde você ter trabalhado comigo. Eu achava aquilo muita pretensão tal. E o que acontece hoje em dia? Eu trabalhei 3 meses como assessor dele. E o resto do tempo, tenho 40 anos de jornalismo e 3 meses que eu fiquei fora trabalhando como assessor dele. E quando alguém pede meu currículo, a primeira coisa que eu boto, ex-assessor do Ulisses Guimarães. Então ele estava certo, não era. Mas acontece o seguinte, como eu tinha uma peculiaridade com ele, que eu quando cheguei no Congresso e me deparei com ele, e no primeiro dia eu fiz amizade, e ele era um político muito cismado, desconfiado, e ele se apegou a mim. Então eu tive 3 meses de assessor, mas o resto do tempo todo a convivência diária com ele. Tanto é que quando ele me escolheu para assessor e eu não queria deixar o jornalismo, aí ele falou assim, pô, não tem ninguém para ser meu assessor. Você afastou todo mundo de mim. Mentira, que ele gostava. Então, ele achava que assim, contato, confiança mesmo que ele tinha, era só com mais curto tempo de assessor. E você sempre foi comentarista político ou você foi repórter assim, de redação, descobrir tudo, buraco de rua? Olha, o jornalista, o verdadeiro jornalista, não gosta de ser chamado de jornalista, sim de repórter. Eu tenho uma coluna no Globo, por ser uma coluna semanal, eu não me considero colunista. Eu me considero repórter, porque você está todo dia, você está atrás da informação, a notícia. E acho que o colunista também,
é um repórter, só que ele tem, além da informação, ele tem que interpretar a informação que ele recebe. Mas eu sou repórter, genuinamente repórter. Mas sempre na área da política? Sempre na área da polícia. Aquela coisa que, antigamente, eu sou um repórter da moda antiga. Começava por polícia. Eu fui repórter de polícia, aí de polícia pulei para educação, de educação caí na política. E agora me afastei um pouco da cobertura política porque eu senti que eu estava tendo um retrocesso. Eu estava começando a fazer matérias iguais ao que eu fazia do tempo que era repórter de polícia, porque a política virou um caso de polícia, né? Então, eu falei, não, eu não quero, né, ser um retrógrado. Mas a verdade é que eu sempre fui um repórter, eu não separo essa questão. E assim que você continua se sentindo, né? Eu faço matéria de polícia ainda, eu faço matéria de tudo, entretenimento. A entrevista Caetano, faz coisas. E é verdade que foi Mariana Ximenes, foi viajando com ela que você teve a ideia para fazer o livro? Foi, a gente fez uma viagem fazendo um percurso parecido com o que eu fiz com o Dr. Ulisses e Dona Mora. E na viagem eu percebia o jeito da Mariana, aquela coisa tal. E a viagem era longa e ela sempre foi uma pessoa interessada em conhecer a história do país. Então ela começou a me instigar, perguntando para mim como que era a política, quem eram as pessoas. E eu comecei a contar a história do Dr. Ulisses e falava muito na Dona Mora, Dona Mora. Aí ela se pela história da Dona Mora do que pela história do Dr. Ulisses. Quando a história da Dona Mora confunde com a história do Dr. Ulisses, né? Aí ela chegou e disse para mim, que tal escrever uma peça para mim? A pretensão inicial era escrever uma peça para ela. Mas, como eu nunca escrevi peça, não sou autor de peça, o que eu sei fazer é reportagem. Eu combinei com o Globo de fazer um folhetim, né, para o Globo, coisa que hoje não existe mais na imprensa brasileira. E aí, desse folhetim, nasceria a peça. Aí a primeira consequência do folhetim foi o livro, que não era para ser livro, mas acabou sendo livro. E depois teremos a peça e... teremos a peça e eu não vou dizer o nome para não provocar inveja nos inimigos, mas um dos mais importantes cineastas desse país me procurou dizendo que quer fazer um seriado de Mora. Eu achei aquilo um luxo para mim, né, se isso vier a acontecer. Muito bom. Fiquei feliz. Então. Agora vem cá, qual era o barato da Dona Mora? Era uma mulher poderosa, assim? A Dona Mora era uma mulher discreta. Eu estou abaixando para pegar água aqui, as pessoas pensam que eu estou me colando. A Dona Mora, ela era a mulher que todo político gostaria de ter. Uma pessoa discreta. O Dr. Ulisses não escrevia um discurso sem mostrar para a Dona Mora. Ela que tinha que aprovar. Uma coisa assim fantástica, que nem existe até hoje, embora não sejam mais casais. O Chico Buarque e a Marieta, que o Chico escreveu um livro, submete a Marieta. Tudo o Dr. Ulisses submetia a Dona Mora. E a Dona Mora ficava ali no cantinho dela. Eu já conhecia o Dr. Ulisses há muitos anos, eu vim conhecer a Dona Mora nos palanques da Direta. É mesmo? Mas ela aparecia lá como companheira e calada. Mas ela teve um grande momento na história do país, que eu ouso dizer que ela mudou a história do país, porque naquele momento você tinha o principal partido, era o PMDB, com 23 governadores, depois alguns saíram, ficaram 20, e todo mundo sabia que o próximo presidente da República sairia do PMDB. E acabou saindo, só que esse dissidente do PMDB, que foi eleito pelo PMDB e acabou sendo presidente, ele, quando viu que o quadro estava muito confuso, ele falou assim, opa, aqui não tem para mim, e saiu como aventureiro para correr por fora, que era o Collor. O Collor participava de todos os encontros dos governadores do PMDB para discutir a sucessão presidencial, e com, eu não diria preconceito, mas com aquela cisma natural que há contra o nordestino. Então ele ia mais como observador. O Collor era um ser absolutamente insignificante dentro da reunião dos governadores do PMDB. Ele, quando viu que não tinha espaço, aí um belo dia, num desses encontros, aqui no Rio de Janeiro, no Palácio Laranjeiras, ele saiu da reunião, divulgou uma nota que estava saindo e fez a campanha. Mas mesmo assim, ficaram 20 governadores, e esses 20, a maioria queria ser candidato.
Então era aquela coisa, jogo de empurra-empurra, e o doutor Ulisses jogava muito nisso, dizendo, olha, eles querem ser candidatos e não me querem. E eu vou chegar ao seguinte, se vocês apresentarem um nome agora, eu retiro minha candidatura. E nunca ninguém apresentou. Porque eles queriam primeiro uma coisa que fala em política, que era botar o guiso no gato. Falar, doutor Ulisses, o senhor não serve. Doutor Ulisses fora de jogo, eles iam se reunir e tal. E se degladiar. Ali era uma coisa assim, estranha. O candidato que, por unanimidade, eles não queriam era o Ulisses Guimarães. O candidato que, por unanimidade, eles queriam era o Orestes Quercia, que não queria ser candidato. Achava que não era a vez dele. E ficou naquele impasse, aí eles fizeram uma reunião no mosteiro de São Bento, lá em Brasília, durante o dia, e pediram uma reunião à noite com o doutor Ulisses para comunicar que ele não seria candidato. E eles não contavam com a presença da Dona Mora. A Dona Mora não participava desses encontros, ela ficava recolhida no canto dela. Como ela soube que o marido lutou a vida toda para ser presidente da República, e naquele momento eles iam dar o golpe nele, ela falou para ele, Ulisses, eu vou ficar. E vou fazer que nem você faz, porque o doutor Ulisses tem um poder de inibir as pessoas e de vetar a coisa com o olhar. O dele era tanto que com o olhar ele falava assim, o Sarney chega para mim e diz, vou botar fulano para ministro, o que você acha? Aí ele falou assim, eu ficava olhando para ele, olhando, até ele abaixar a cabeça e não tocava mais no assunto. Quer dizer, ele tinha... Derrubava ministros com olhar. Derrubava ministros com olhar. E a Dona Mora ficou na sala, usando o colar dela, ela tirou o colar do pescoço e ficou rodando assim, dando a impressão de que a qualquer momento ela podia puxar o dedo e aquele ia bater na testa ou na consciência do orador. E eles escolheram como primeiro orador, para fazer o doutor Ulisses desistir, uma pessoa que devia tudo para o doutor Ulisses, que era o Pedro Simão. E aí o Pedro começou a falar, e a Dona Mora olhando para ele, ele se perdeu todo, não disse coisa com coisa, e os outros governadores ficaram inibidos, e ela assim. A cadeira não pronunciou uma palavra, nada. E ela era durona e derrubou todos eles. A única pessoa que conseguiu falar alguma coisa, que conseguiu se posicionar contra a candidatura do doutor Ulisses na frente dela, foi o Miguel Arraes. Por que conseguiu? Porque ninguém entendia o que ele falava. O Arraes sempre falava assim para dentro, então ele falou o que quis, tal. As pessoas sabiam que ele não gostava do doutor Ulisses, mas ninguém ouviu o que ele estava falando. Foi o único que conseguiu. Então ela... E por que eles não gostavam do doutor Ulisses? Os políticos? Inveja, ciúme, medo? Não. O quê? Hoje eu posso examinar com mais tranquilidade, porque era uma coisa assim, incompreensível. Você tinha... O doutor Ulisses foi o homem que botou o povo nas ruas. Ele começou na campanha da anticandidatura dele, que o Martins, se lembra, o Martins já foi do MDB, né? Não foi não, mas fui colado ali com ele muito. Não, ficava ali colado. Eu não sei, eu faço uma ligação sua com o MDB do Ulisses, Montoro, aquele povo do MDB bom, não esse MDB de hoje, que você tinha ligação. Então é o seguinte, ele levou o povo para as ruas. E um fato que eu considero muito significativo é que só tínhamos dois partidos, o partido do governo, a Arena, e o partido da oposição, que era o MDB. Ele era líder da oposição. Os brasileiros que estavam no exílio ficavam irritados com aquilo, acusavam ele de referendar a ditadura, que ele usava uma expressão muito comum na época, conestar, um verbo conestar, quer dizer, coadjuvante da ditadura, e eles diziam assim que o Ulisses era um usurpador, estava tomando o lugar deles, e que eles um dia voltariam e tomar o lugar que era para eles. E o doutor Ulisses, num gesto... aliás, muito de desprendimento, liderou também uma campanha da anistia para a volta de todos eles ao Brasil. Eles voltaram, tiveram toda a liberdade para se organizar em partidos, refundar seus partidos, e 2 anos depois deles aqui, ou 3 anos, eles foram obrigados a entrar numa campanha que o doutor Ulisses já liderava. O doutor Ulisses fazia a campanha da direta com 50 pessoas, com 100. Eu fiz uma das primeiras com ele, que foi em Curitiba. Foi eu e ele, Tancredo. Pois é, por isso que eu acho que eu te lembro dali. Então é o seguinte, aí depois, você via no palanque
Brizola, Reis, todo mundo que falava que ele era um usurpador, que eles voltariam e iam tomar o lugar que era deles, todo mundo debaixo das asas do Ulisses. Foi tudo depois. Porque e ele tinha um título, era o seguinte, tudo que ele entrava, às vezes em movimento que ele discordava. Menos direta, que isso foi o sonho da vida dele. No comício, no palanque das diretas, ele era a autoridade principal. Qual era o cargo dele? Senhor Diretas. Uma coisa muito vaga, né? Senhor Diretas. Senhor Diretas. Mas é um belo título, por último, era a né? autoridade principal, né? No impeachment do Collor, que inicialmente ele era contra, aí de repente ele falava assim, a minha filosofia é do soldado francês. Estou cercado, eu ataco. Então, quando ele viu que o impeachment do Collor era inevitável, ele deu uma guinada e assumiu o senhor impeachment. Com o Tancredo a mesma coisa, ele era contra a campanha do Tancredo, era contra o Tancredo participar da eleição indireta. Quando ele viu que os governadores se uniram todos para o Tancredo, ele assumiu o comando da campanha do Tancredo. Então ele tem um desprendimento muito grande, muito grande. Eu acho que essa é uma das virtudes que ele tinha, era o desprendimento. E o livro tem várias fotos também, né? Do Orlando Brito, da Veja, inclusive a capa foi a foto mais recente que se teve do Dr. Ulisses depois do acidente. Ele tirou, o Orlando Brito tirou essa foto dele, acho que 3 dias antes do acidente. E essa foto foi capa da Veja, uma capa, aliás, até em homenagem a ele, cujo título era Por Quem os Sinos Dobram. Ele tem um perfil muito característico, né? Porque qualquer um consegue reconhecer o perfil. Exatamente. Alguns amigos meus desavisados acharam que ele estava gordo, então acharam que era a minha silhueta. Essa foto é bem... Porque o Dr. Ulisses era assim, me parecia, eu nunca conheci o Dr. Ulisses, mas me parecia uma pessoa assim muito... que dá medo de chegar perto, né? Muito... O Dr. Ulisses é o único político que eu conheci que tiraram todos os cargos dele. Tiraram todos, ele ficou sem cargo nenhum. E era uma pessoa que entrava num restaurante e era aplaudido. As pessoas encontravam com ele. O Sarney tem até hoje ódio ao doutor Ulisses. O Sarney era presidente da República e o doutor Ulisses era vice dele, porque era presidente da Câmara. Quando chegava, tinha aqueles ritos ridículos de viagem, que hoje não tem mais. Você se despede na base aérea, passa o cargo e tal. Aí, quando estava o Sarney e o doutor Ulisses, eles chamavam a imprensa para dar entrevista, os microfones todos em cima do doutor Ulisses, o Sarney ficava assim. Um presidente da República passar por uma situação dessa, né? Não é fácil. Eu dou razão. E você botou essa foto aqui para lembrar isso também. O dedo dele apontando para o Sarney. Essa foto é muito significativa. Aliás, todas as fotos do Orlando Brito é um artista. Eu acho essa muito... O Dr. Ulisses tinha uma imponência. Eu não sei se ele... Eu não quis dizer que ele era inacessível, não, entendeu, Martim? Mas que ele dava um certo medo, assim. Você chegar... eu não acho. Uma coisa reverencial. O Dr. Ulisses tinha uma distância. O Lula na Constituinte... Não vai chegar e se jogar assim em cima do Dr. Ulisses. Você fica... Quando ele ia fazer discurso contra o governo, qual o Dr. Ulisses fazia parte, ele falou assim... Eu faço discurso, mas não olho pro velhinho, porque se eu olhar, o velhinho me desmonta. Ele desmontava as pessoas com olhar. Esse olhar. E a dona Mora também, né, pelo visto. Dona Mora também. E aí você conta a história do Dr. Ulisses através dela. Na visão da Dona Mora. Na visão dela, como que usando ela... frases dela, usando coisas que ela dizia, histórias que você sabia. Não, eu usando histórias que eu presenciei. É porque você é um bom contador de história. E me colocava no lugar dela. No início a família estranhou, histórias que a família não gostou. Principalmente porque o Dr. Ulisses também teve essa outra característica que eu acho assim impressionante. Chegou um determinado momento, ele ficou literalmente louco. Tomava lítio, remédio que davam errado para ele, e ele começava a dizer coisas sem nexo na presidência da Câmara. Ele foi arrastado dali, levado para um hospital em São Paulo, depois... Levaram ele para os Estados Unidos para ver se dava um jeito nele. E ele viajando, o Sarney dizia para as pessoas, olha, a informação que eu tenho, o Ulisses acabou. O Ulisses acabou, vou ficar num sanatório. Eu que conheci o Dr. Ulisses, eu o via assim, eu acreditava que o destino dele era um sanatório. Aí, de repente, esse homem volta. Ele gostava de dizer que ele era a fênix, que renascia das cinzas. Eu já vi políticos serem resgatados do seu ostracismo, através do voto, essa coisa toda. Agora... Um homem louco, a pessoa louca, presidindo, se expondo. Ele teve uma relação com a Veja que eu achei impressionante.
A Veja, ela foi cruel com o doutor Ulisses, mas cruel dentro do jornalismo verdadeiro. Absolutamente verdadeiro. Tudo que a Veja escreveu sobre ele aconteceu. Só que ele tomava contato daquilo lendo a Veja. E uma cena que a dona Mora contava, que eu nunca imaginei, também nunca gostaria de ter visto, ele lendo a Veja e aos prantos, chorando. Porque ele se descobria, eu sou capaz de fazer isso ele tinha no momento de lucidez. Eu nunca vi uma pessoa que é retirada fisicamente da presidência da Câmara por estar louco, depois voltar e comandar um processo legislativo, comandar uma constituinte, que quando ele não estava ausente não funcionava. Quer dizer, eu nunca vi isso na política, acho que é muito difícil você ver, na vida mesmo. Você tem alguém que enlouquece e depois essa pessoa volta. Porque não era uma loucura mesmo. Tanto é que no impeachment do Collor, quando o Collor fez um discurso na casa de um deputado, o Inareves, e aí o doutor Ulisses já era o senhor impeachment, ele falou que o doutor Ulisses era um louco, que o doutor Ulisses fazia o uso de drogas e tal. E por que isso? Porque tinha a lembrança que se tinha do Ulisses louco. E aí o doutor Ulisses deu uma resposta magistral para ele, quando ele dizia que quem comanda o impeachment contra mim é uma pessoa que usa drogas para se manter. Aí o doutor Ulisses disse, olha, o presidente Collor precisa saber que eu uso drogas, mas minhas drogas são legais. Eu compro na farmácia, o médico e tal. Aí ele se calou. Tal. Mas houve um momento até que se pensou que ele estava com Alzheimer, com o alemão, né? Assim, de tamanha confusão mental dele. Todas as doenças. Depois, mas era uma ele se reorganizou. Esquisita e ao mesmo tempo interessante. Agora a morte dele também foi esquisita, né, Morena? Porque ele sempre foi uma pessoa assim, de comportamento fechado, um homem sisudo e tal. E o que aconteceu com a loucura dele? A mente se abriu. Então, tudo que ele achava das pessoas, ele começou a falar abertamente. Nessa viagem que eu fiz com ele, com a dona Mora, viajou com a gente uma pessoa maravilhosa, o Afran Nabuco, e que só me chamava de crioulo. E o doutor Ulisses repreendia. Eu falei, para de chamar o Moreno de crioulo e tal. Quando ele ficou doente e me viu, eu falei assim, crioulo, como vai? Então ele tinha essa coisa de... É que o Ulisses louco é porque ele falava a verdade. Tem substituição? Olha, eu acho que ninguém é substituível. Agora, no caso do doutor Ulisses, ele convivia com os políticos, mas ele tinha um político que tinha uma preferência dele, que era um jovem que surgiu em Pernambuco, presidiu o MDB lá, o Jarbas Vasconcelos. Ele tinha uma admiração pelo Jarbas impressionante. Ele considerava o Jarbas o político mais sério que ele conhecia, tal. Então, o Jarbas foi presidente do PMDB, ele, Ulisses, como candidato, o PMDB todo traindo o Ulisses, o Jarbas ali com ele e tal. Sim. Era um político, assim, de uma correção muito grande. E a morte do doutor Ulisses? Coisa doida, né? Nunca encontraram, acho estranho. As pessoas que conheceram o Ulisses, conviveram com ele, até hoje ninguém fala assim, doutor Ulisses morreu, assim, doutor Ulisses desapareceu. Ele é tido como um desaparecido, porque ninguém encontrou o corpo, né, dele. Nem o dela encontraram? Não encontraram. Encontraram dela? Dela encontraram. O corpo de todos. Menos o Severo dele. Com a Henriqueta, do piloto e da o dona Severo Mora. Era praticamente irmão dele, assim. Irmão. O Severo era um irmão, mas a relação dele com o Severo era tão forte que o Severo não participava da campanha dele. E não ia para os comícios, essa coisa, nem quis saber nada, mas ele entendia o Severo. E ele gostava do Severo, ele tinha uma relação. Eram dois casais que tinham uma relação entre eles que eu acho que Deus às vezes escreve certo por linhas tortas, escreve, sei lá. Mas esses dois casais, eles não tinham que ter outro destino a não ser morrer juntos. Que loucura, né? Tinham que morrer juntos, era uma coisa assim. E o nosso Martinho conheceu o doutor Ulisses? Conheci bem, foi legal, a figura assim, incrível. Você tinha vontade de fazer uma carreira política? Não tinha não, nunca tive. Gente, esse homem foi, até hoje o homem mais disputado, quando estava no Partidão, PC do B querendo Martinho. Eu acho que é o artista mais politizado que nós temos. Eu vi o Ulisses Tancredo discutindo, foi para a MDB, eu falei, não, mas eu não quero. Não, você tem que ir para o núcleo, não sei o que lá. O Tancredo. Não, você tem que... Eu ouvindo aquilo ali, achava muito estranho.
Muito legal. Você chegou a ser candidato? Não, nunca fui candidato, não. Mas é um não... grande militante, isso ele sempre foi. Bastante, tá. Mas você não é do... Eu acho que você era Eu sou do Partido filiado ao Comunista. PCdoB. PCdoB. É isso. E dali de Curitiba, que foi o primeiro grande comício, a gente foi fazer uma passeata em Porto Alegre. Porto Alegre. E estava um sol em Porto Alegre, rapaz. O Tancredo com aquela careca, o sol, eu falava, pessoal, tem que botar um guarda-chuva, uma sombrinha para ele. E aquela passeata, parecia que era pertinho, andou muito, sabe? Foi uma coisa incrível. Aqui tem uma foto boa também dos dois juntos, né? Tancredo com o Dr. Ulisses. E aí o samba te pegou e não te deixou sair dele, né? Já pegou antes. Pegou antes. Pegou primeiro, que nem pouca doença. E foi a paixão primeira que ficou, né? A paixão prevaleceu, né? Sobre a política. Exato. A música, assim, de maneira geral. De modo geral. Exato. E nesse momento você quer contar o nascimento do samba, é isso? Essa é a sua contada de hoje, de agora? Isso, exato. Eu vi que estou lançado aqui, a hora eu vou lançar. Depois da manhã no MEI, você me convidar a fazer uma festa lá. Vai fazer uma festa? No MEI tá bom, o MEI é um lugar suburbano, assim, para quem não conhece. Às vezes eu falo assim, explicando o MEI que é o subúrbio, não, muita gente não conhece. Eu estava com o Geraldinho Carneiro, ele vai lá no lançamento, falou, Martim, eu quero ir contigo, que eu nunca fui lá no MEI. E por que no MEI? Porque no MEI tem o Centro Cultural João Nogueira, no Antigo Imperato, que é um complexo muito bom. Inclusive tem um espaço para exposições enorme. Tem uma exposição lá sobre aqui o teu amigo, o Martinho da Vila. E a gente vai fazer o lançamento lá. E a história do samba, o nascimento do samba, que é o título do seu livro, é dedicado ao Joaquim? Eu dediquei ao Joaquim, que ele é uma figura... Eu não sabia o nome dele todo. Joaquim Benedito Barbosa Gomes. Exatamente. Referência para todas as crianças do Brasil, empossado na presidência do Supremo Tribunal Federal em 22 de novembro de 2012. Tu é amigo dele? Ou é uma questão não, conheço bastante. Não. De admiração mesmo? Bastante. Ele é uma figura, assim, incrível. E na última vez que eu estive com ele, já faz um tempo, a gente marcou para jantar num restaurante ali, foi a Rejane, ele e a minha mulher, próximo da casa dele. Mas eu não sabia que ele morava ali, entendeu? Então eu cheguei, daqui a pouco eu estou vendo ele vir andando de noite, já ministro, sozinho. Sozinho, rapaz. Eu falei, rapaz, ele vem ali, Eu pensei que vinha uns 3 seguranças atrás, aqueles caras. Não, ninguém. E ele com uma bolsa de plástico. Eu acho que no momento ele é a única autoridade pública que pode andar na rua tranquilamente. Tranquilamente. Sem medo. Uma sacola de plástico. Essa bolsa era Era o que? Era um negócio que ele traz para... que tem um problema na coluna. Pra coluna. Sentar, ele bota aqui atrás, assim, para ficar... Pra acomodar. É uma figura... Aí eu dediquei ele porque ele é uma referência para todo mundo, para nós todos, né? A gente quer... Sabe, nós precisamos sempre de referências, assim, que nós nunca tivemos. E ainda bem que temos uma referência que é ele, porque nesse mundo agora, que está todo mundo perdido, ninguém sabe o que está acontecendo, qual é o rumo que a gente vai tomar, tem, assim, referência. Ele não é a única referência, não, mas é a referência mais importante. É marcante. E por isso que nós estamos na proximidade do dia 14 de agosto, quando recomeça o julgamento do Mensalão, que todo mundo está acreditando que vai dar em pizza, porque a enrolação dos advogados, embargos, sei lá, os tipos de embargos infringentes. Se aceitar o embargo infringente, zera todo o jogo, começa tudo de novo. E aí o Joaquim sai da relatoria. Só que todo mundo sabe que com o Joaquim as coisas não funcionam assim. Então todo mundo tem medo, de repente, o Joaquim repetiu Adalto Lúcio Cardoso, que era um político que entrou para... Aliás, é da cidade de Curvelo, o Adalto Lúcio Cardoso, irmão também do Lúcio Cardoso, que foi a grande paixão da Clarice Lispector. Era uma família de inteligentes, homens inteligentíssimos. E ele apresentou um projeto lá contra a censura prévia, e o próprio Supremo derrubou aquele projeto dele,
ele pegou num gesto cinematográfico, arrancou a toga, jogou no chão e nunca mais voltou. Todo mundo sabe que se fizerem isso com o Joaquim, ele é capaz de um gesto desse. Então, esses embargos infringentes, eles não vão passar. Agora, por quê? Porque tem uma autoridade no comando. Os poderes da República, eles precisam ter autoridades acreditadas pelo povo brasileiro. O povo está nas ruas nesse momento, não é só pelos desgovernos, pelas coisas que fazem, é também em sinal de protesto contra determinados homens públicos que não têm condição de assumir chefia de poder. E nesse momento estão assumindo chefia de poder. Está faltando liderança, né? O povo, olha, uma emenda, um manifesto de 1.300.000 pessoas pedindo para um determinado político não assumir a presidência de uma das casas do Congresso, foi jogado no lixo. Se você somar a manifestação das ruas, em número de pessoas, o número é menor do que aquele manifesto. Entende? Então a questão é isso. Você tem o Joaquim hoje como presidente de um poder, você não discute se a pessoa é bom governo, não é governo, você não discute se a Dilma é boa ou não. Acontece o seguinte, a Dilma é uma presidente que ela pelo menos não há denúncias de corrupção contra ela, pode ter desacertos, essa coisa. Então nós, em termos de poder judiciário e o poder executivo, estamos bem, mas quando chega no legislativo, eles não têm nem biografia, são prontuários mesmo. Mas é verdade, não é, Marquinhos? Você que conhece ele aqui. O samba, o nascimento do samba se dá onde? Se dá quando? Como? É isso aí que eu boto em discussão um pouco, entendeu? Porque se diz que o samba nasceu... Discute-se isso, se nasceu no Rio, se nasceu na Bahia principalmente. Nasceu lá na Bahia. Onde é que nasceu? Mas eu não defendo a ideia. Eu boto em questão, coloco dados para as pessoas que lerem e chegarem às suas conclusões. Mas o samba, ele veio dos batuques africanos que vieram para o Brasil e se espalharam pelas várias regiões. Então, o samba pode ter nascido em São Paulo, pode ter nascido em Pernambuco, pode ter nascido em Minas Gerais. Aqui no Rio ele ganhou uma forma que ela permanece até hoje. Entendeu? E é diferente das outras formas, você acha? Porque nos batuques geral, qualquer pessoa que batucar, ele não atrapalha. O samba de roda, por exemplo, da Bahia, qualquer um de nós, qualquer pessoa que entrar no samba de roda, ele dançar, ele fica bem, porque você pode dançar como quiser. E você, se estiver cantando ali, o cara bater aqui, não precisa bater na cadência. Já no samba nosso, particularmente do Partido Alto, você tem que bater certo, dançar certo, se mexer certo. Então essa é uma coisa mais acadêmica. Mais acadêmica, foi isso aí que essa forma ganhou no Rio de Janeiro. Isso, eu tive essa ideia porque eu estava lá na Angola conversando sobre semba e sambas. O pessoal dizendo, semba é um ritmo africano de Angola, né? Tem uns que dizem que o samba nasceu do semba. Eu falei, o semba não tem nada a ver com o samba, a música semba, o ritmo semba. E conversando lá com as pessoas, e um cara falou, não, o semba e o samba são muito distintos. Eu falei, você tem razão. Eu falei que era distinto, ele falou, tem razão. E a palavra também não tem nada a ver, porque o samba era assim um sinônimo de criança. Nasceu um bebê, nasceu um sembinha, quando era um menino. Sempre... Também enfrentou muito preconceito, né? Preconceito. Samba era coisa de malandro. Malandro de rua. Exato. E então eu começo a contar essa história aí, desse ponto, até chegar o lance. Mas você falou, o samba era bem... No período, quando as músicas surgiu no Brasil, na década de 20, assim... As ilustrações também mostram isso. O Ikenga, ele escreveu muito bem. Ikenga, ele fantástico. A polícia intervinha, né? Impedia a roda de samba. Falando do preconceito, o João da Baiana, né? Ele
foi convidado para uma festa na casa do Pinheiro Machado e uma reunião lá e tal, ele não foi. E ele falou para os amigos, ele para trazer os amigos, ele disse que ia levar lá um amigo dele que tocava um pandeiro, que cantava e tal. As pessoas foram para isso. E o João da Baiana faltou. Ele ficou aborrecido, que ele era meio bravo, né? Aí mandou buscar o João da Baiana no outro dia para ele se explicar. O João falou: doutor, é o seguinte, eu vinha com meu pandeirinho, quando eu ia pegar a minha condução, apareceu a polícia e perguntou o que era, me sacudiram, pegaram meu pandeiro, furaram meu pandeiro. Aí o que ele ia fazer lá? Que é essa ilustração. Que é essa conceito, uma coisa que eu tinha curiosidade, que era praticamente garoto, morava em Mato Grosso, e me lembro de uma reação das feministas brasileiras na época, que não tinha essa consciência que tem hoje, que elas ficaram muito incomodadas com o samba do Martinho da Vila, que dizia: apesar de tudo, você não passa de uma mulher. Elas acharam que aquilo era uma coisa ofensiva, tal. Como que você lidou? Foi uma coisa que incomodou, não incomodou? Foi bastante. A música fez muito sucesso, inclusive. Mulher tão dengosa, mulher tão dengosa, mulher. Mas eu falei para todo tipo de mulher que olha, eu sinceramente... Ele quis dizer uma coisa carinhosa. Eu não fui muito perfeito na composição com a palavra não passa. Entendeu? A palavra não passa... Tá? Ela já é pejorativa. Ela um pouco pejorativa. Então, foi só aí. Mas o que se incomodou com as intelectuais é que tinha um verso que falava: moço inteligente, que tem no batente o trabalho mental, que é elevado e pós-graduado, psicanalizado intelectual, vive à procura de um mito, pois não se adapta a um tipo qualquer. Mas eu lhe afirmo, apesar de tudo, você não faz esse verso aqui. Quase que lincharam. Pegou. Elas ficaram muito cedo. Mas o disco a música fez sucesso. E no teatro tinha quando eu falava, vou cantar, umas mulheres vaiavam e outras aplaudiam. Era uma coisa assim incrível. Era o Martinho com essa música e o Chico com Mulheres de Atenas. Mulheres de Atenas. Também foi. Exato. No livro você conta o episódio do Pinheiro Machado, você conta outros episódios, porque a gente dá para sacar que tem Pixinguinha, né? Exato, Pixinguinha e tal. Ó. E a gente vai... Porque é uma forma de contar a história sem ser uma coisa didática, né? É divertido e tal. É um livro pode ser para gente grande, pode ser para gente pequena. Eu pedi o cartunista, que é o Ikenga, que é muito já, para ilustrar. Ele fez uns desenhos muito legais. Não, são lindos os desenhos. É isso. São lindos, né? Tem um aqui do Brasil maravilhoso. Esse aqui. É isso. É maravilhoso. Qual? Da baleia. É logo a abertura, né? Nas primeiras páginas. Página 8. Martim, grande Martim. Martim tá cheio de coisa aqui. Esse aqui é tudo novo, veio recheado. DVD, esse aqui é da minha filha, outra que está se lançando. Gente, essa é a Juliana, que é vocalista. Você tem mesmo, hein, Martim? Eu já me perdi, Nalimar. Eu tenho 5 a 3 mulheres ganhando lá em casa. Vamos lá. A Nalimar, Martinália, Juliana, Maíra e Alegria. E aqui? É que essa é a Juliana. Juliana é vocalista, ela é a Vila Isabel doente. Eu acho que são todos, né? Você tem algum filho que não é Vila Isabel doente? Fechado. Bom, é um pacote. É um pacote. E todo mundo é Vasco? Não, tem uns traidores lá. A Maíra é uma traidora. Maíra é o quê? Maíra é Flamengo. Boa. O Nico é Flamengo. E o Martinho Antônio é Flamengo. E aí fica como no placar? Fica lá, o Flamengo perde, lá em casa, 5 a 3. É mesmo? Em algum lugar a gente tinha que perder. Lá em casa vocês não ganham nunca. É isso. Da Vila. E encontra todo mundo assim no Natal, porque deve ser o máximo. Também. Não muito, porque agora todo mundo é grande, as pessoas têm família, então já não é mais aquela coisa. E todo mundo tem agenda. Mas a gente marca, para encontrar à toa. Às vezes também fala assim, eu ligo para Nalimar, por exemplo. E aí, ô pai, tudo bem? Tá.
Tá onde? Estou aqui. Onde a gente está aqui? Martinalha tá onde? Vem para cá. A gente já vai. Assim, de repente. Sabe? E também nos finais de ano, todo fim de ano a gente se encontra para fazer farra, mas aí é farrona grande, que eles são farristas também. Hoje sabe a quem puxar. Eu vi uma conversa de duas filhas dele. Ele conhece bem a Maíra e a Martinalha. Martinalha. E as duas tenho a honra de ter amizade, mais da Martinalha do que da outra. Mas elas estavam conversando e aí uma dizendo para outra, olha, esse negócio de falar que a gente está no ramo por causa do nosso pai e tal. Aí Martinalha, eu não me incomodo com isso. Estamos mesmo. E agora ele é bom mesmo. Então a gente só tem que se sentir orgulhoso. Eu sou Martinalha porque sou filha do Martinho da Vila. Pronto. Adorei isso. Martinalha simplifica logo. Ela é muito prática. Não tem não. É que as pessoas a Maíra não era muito dessa praia do samba, sabe? Como eu não sou músico de harmonia, eu sou mais da percussão e compositor executivo, eu botei todo mundo para estudar música e fazia força para isso, entendeu? E principalmente o piano, que é o instrumento mais completo e tal. Todos focavam um pouquinho, paravam. A que andou mais um pouquinho foi a Martinalha, chegou até a tocar um pouco, mas depois querendo fazer muita coisa, passou pro violão, passou pro contrabaixo e aí virou percussionista, que ela é boa na percussão. E a Maíra pegou amizade com o piano. Pegou amizade com o piano, abraçou o seu piano, deu um teclado dela, ela gostou, depois comprei um piano para ela, e ela ficou. Aí eu falava para ela, Maíra, não toca popular não, porque o pianista, ele começa, aí se ele começa a tocar um pouquinho de popular, o popular ele é mais atraente. Então ele sai do ramo. Ele vira ali, acaba não sendo nem muito popular, nem muito clássico, né? Então eu dizia para ela, ela ficou ali. Só tem 3 anos mais ou menos que ela veio pro lado de cá. Veio pro lado de cá. Eu que trouxe ela de volta. Falei, Maíra, agora vamos. Parece que é bem definitivo, né, Martinho? Uma honra que eu não vou esquecer nunca. Eu conheci na casa do Martinho Paulo Moura e dias depois ele morreu. Pois é. Olha, foi uma coisa, a minha emoção de conhecer ele tocando na sua casa. Ele já tá doente. Dias depois ele morreu. Ele estava doente, foi no aniversário do Orlando Silva. Do Orlando. Aí o Paulo Moura foi. E o Mauro tocou lá, né? Tocou, estava animado. Ninguém foi para tocar, mas ele levou o sax, tocou muito. Fantástico. As pessoas ficaram em volta. Era uma despedida, foi uma despedida. Praticamente uma despedida. Depois ele morreu. Bom, nesse CD e DVD, vou falar rapidamente, mas tu vai voltar aqui também. As pessoas cantam Martinho, né? Isso. Então, tipo assim, Paulinho da Viola, Ney Mato Grosso, Leci, Diogo Nogueira, Martinalha, As Melodias, João Donato, Moisés Marques, Tony Garrido, Ana Costa, Zé Cabaleiro, Dorina, Jair Rodrigues, Tonico da Vila, Pedro Luiz, Pitt, Marcelinho Moreira, João Bosco, Maíra Freitas, da qual falávamos, Paula Lima, o Grupo Casuarina, Elza Soares, Fernanda Abreu e bateria da Vila Isabel, Martinho da Vila e convidados, faixa bônus aí. Ele cantou com todos, olha só. É isso. É um projeto bem bacana que eles fizeram de samba. Que virou 2 CDs e virou um DVD. As coisas do samba sempre ficam por último, quando não fica por fora. E eles resolveram fazer, tanto é naqueles songbooks, você não tem songbook de sambista, songbook de sambista, assim, legal, o songbook do Candeia, o songbook do Paulinho da Viola, o songbook do Luiz Carlos. Mais MPB, eu sei. Chamada, se dependendo da origem, eles vão muito por ali. Aí o Calainho resolveu fazer um samba book por causa disso. Boa, né? Maravilha. E um projeto muito arrojado, é uma coisa incrível, bem perfeito. Vou chamar um intervalo, tá? Depois eu vou falar com as moças, porque senão as moças estão bonitas. Eu prometo não me intrometer na entrevista dela. Então, os dois para ouvir. Intervalo, opa. Intervalo, voltamos já já. Sem censura no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000.
Fax 0 operadora 21 2232 3271. Juliana e Amanda, de volta à cena com Amor e Ódio em Sonata. Esses meninos são chiques. Vou mostrar o cartaz. Olha o cartaz, se não é chique. Primeiro que essa coisa sépia, assim, né? Antiga, é tudo né? chique, olha. Agora vocês vão ver como é bem acabado, bem produzido. Olha só. Vê se elas não são chiques. Elas são poderosas, né? Ah, obrigada. Poderosas. E Tem umas coisas que são muito legais, assim, por exemplo, a casa é a casa dos Tolstói de verdade. Aqui? É Yasnaya Poliana, que hoje é um museu. Esse lago é um lago onde ela tenta... Que tal voltar pra cá a imagem? Vamos? Vamos acreditar. Isso. A casa é a casa real. O lago é um lago onde ela tenta um suicídio, assim, bem, que é o último, um dos últimos da vida. E ela quase consegue? Ela é quase efetiva, a Sasha que a salva, né? Ela pula e salva a mãe sem saber nadar. É. Sendo que elas passaram a vida inteira se odiando. E a gente realiza isso na peça de uma maneira muito lúdica. Ela recebe a carta de despedida do Tolstói. E ali a vida dela acabou. Naquele momento, quando ele vai embora, ela não tem mais nada pelo que lutar, mais nada pelo que tentar viver. E ela pula nesse lago. A gente, obviamente, não tem um lago. Também. E a gente resolve demais. de uma maneira muito bonita. Muito elegante, digamos assim. E é baseado na história real. Isso. Da vida deles. É isso, a gente passou... todos eles escreveram diários ao longo da vida. O Tolstói escreveu desde muito menino, a vida inteira. E eram diários mesmo, assim. Dia tal, todos os dias. Dia a dia. Exatamente. A Sônia escreveu diários dos 18 aos 75 anos. A Sasha escreveu diários desde muito pequena também. Então era um hábito de todos eles. Quando a gente descobriu essa história, a partir de um livro chamado Amor e Ódio, que é um compacto que pegou os diários da Sônia, os diários do Tolstói e foi pontuando a história, né, de um ponto de vista e do outro ponto de vista, que é da editora Paz e Terra, que, aliás, é a nossa parceira no espetáculo também. A gente foi atrás dos diários na íntegra. No Brasil, eles, infelizmente, não foram publicados, mas a gente conseguiu a publicação na íntegra dos diários, o que permitiu que a gente fosse confrontando as histórias para poder construir o espetáculo da maneira mais genuína, assim, né? Mais honesta possível, para não tendenciar para... Então, no espetáculo, em cena, estão Sônia Tolstói e Sasha Tolstói. Eu faço a Sônia, Ju faz a Sasha, e elas são antagonistas, né? Ambas, elas passam a vida em disputa pelo amor do Tolstói. A Sônia, até a Sasha chegar, era o grande amor da vida dele. A Sasha chega, substitui a Sônia nessa relação, e a Sônia não consegue conviver com isso, e elas travam uma disputa de vida até que ele... E nos diários a gente tem 2 diálogos da vida inteira. Um quando ele vai embora, que a Sasha dá a notícia, e um diálogo que não importa muito, eram coisas do dia a dia. A Sônia fotografava, então ela gostava de revelar aquelas fotos. Era ela pedindo ajuda para revelar as fotos. Só. Elas não se falavam, moravam na mesma casa. Que doidas, e não se falavam. Era uma relação totalmente invisível uma à outra. Que é uma coisa... E elas são mãe e filha. Mãe e filha. A Sasha é a última filha dos 13. Dos 13 filhos, ela é a última. E é claro que tudo na vida, assim, não é que é justificável, mas tanto o ódio dela com a mãe é justificável, quanto a repulsa da Sônia pela filha é justificável. O Tolstói inventa uma religião em determinado momento da vida. Porque a gente aqui só fica sabendo do Tolstói romancista, né? Guerra e Paz, Ana Karenina e tal. Mas o Tolstói foi o líder de um movimento, ele inventou uma religião. Ele foi na época, contra os czares, e ele era muito forte no governo. Então, eles não podiam prender o Tolstói, e eles prendiam todas as pessoas ligadas a ele, porque ele já era um ídolo no mundo inteiro. E nessa religião que ele inventa, olha que loucura, o Tolstói teve Gandhi como seguidor dessa religião.
É uma coisa absurda. Então ele tinha mandamentos, tinha um dos 10 mandamentos da religião, e a única pessoa que não se converte à religião é a própria mulher. Então a Sônia faz frente a esse posicionamento novo, porque ele quer abrir mão da propriedade privada, ele é conde, ela condessa, vive uma vida de rainha, e de repente ele inventa uma religião e diz, vamos virar camponeses. E ela fala, não, não vamos virar camponeses, de jeito nenhum. E como ela se opõe, ela se vê obrigada, olha que isso, na Rússia, século XIX, ela sustenta durante 32 anos, quem sustenta a casa, os 13 filhos, a fazenda, edita as obras, tudo é ela, porque ele diz, então se você não quer abrir mão, tome conta você. E aí ele passa a viver, e é o grande problema dela com ele, porque ela diz, ele planeja salvar o mundo ensinando algo que ele não vive. Porque ele quer abrir mão de tudo, mas ela faz frente e não permite. Então ele continua vivendo dentro de casa, comendo do que ela produzia, vestindo o que ela dava, sendo sustentado pela mulher e pregando coisas que não tinha, que ele não comungava, que ele não vivenciava. E o grande problema disso tudo é que em um desses posicionamentos ele diz que o sexo, ele é pecaminoso ainda que entre marido e mulher. E a Sônia aparece grávida da Sasha. Esse é o grande problema da vida dela. Então ela se vê enfrentada e diz, eu faço o que agora? A vida deles foi o primeiro, o Chechel é que brinca, que a vida deles foi o primeiro grande Big Brother que existiu. Porque os fotógrafos viviam na porta da casa deles, eles brigavam, as brigas saíam nos jornais. Era uma coisa, ele era muito famoso, muito famoso. E aí ela se vê sem saber o que fazer, ela diz, das duas uma, ou eu vou dizer para o mundo que o meu marido é um grande charlatão, e ainda que ela fosse contra aquilo, ela não queria ele exposto daquela maneira, porque ela o amava loucamente. Ou ela ia assumir para o mundo que ela tinha feito algo errado, né? Que aquela criança não era filha dele, porque ele estava dizendo que sexo era pecaminoso entre marido e mulher. Então ela tenta fazer um aborto do último filho, que é a Sasha. Aí ela viaja para um lugar para poder abortar. Chega lá, a parteira diz para ela, vem cá, mas você não é a Condessa Tolstói? Pode voltar para sua casa que você eu não aborto, não. E aí ela volta para casa, gente, e tenta sozinha fazer o aborto. Ela sobe 50 vezes e pula da própria cômoda, tentando perder essa criança e não consegue. Aí ela faz banhos abrasadores e não consegue. A criança nasce, já rejeitada desde o ventre, obviamente, e ela, ironicamente, toma na vida do Tolstói o lugar da Sônia. Porque todo esse período romancista dele, o Tolstói tinha uma letra absolutamente legível. Nem ele entendia o que ele escrevia, tamanho o garrancho que era. Então, ele escrevia, dava para ela o manuscrito, ela passava a limpo. Ele pegava aquilo, corrigia em cima, ela passava a limpo de novo. Só do Guerra e Paz, o manuscrito do Guerra e Paz tem 3.000 páginas. Cara. E ela transcreve o Guerra e Paz 7 vezes. São 21.000 páginas copiadas de um único livro. Isso se a gente levar em conta que toda carta que ele escrevia, todo bilhete que ele escrevia, porque ninguém entendia o que ele escrevia, tinha que ser transcrito por ela. Todos os livros ela passou a vida fazendo Ela passou a vida fazendo isso. E quando a Sasha cresce, aos 17 anos, ela substitui a mãe, porque ele deixa de ser romancista para escrever os posicionamentos críticos dele. E a Sônia não comunga dos posicionamentos críticos. Então a Sasha ocupa esse lugar. E aí é o grande problema da vida. E aí o ódio aumenta. E nisso surge um homem, Vladimir Tcherkov, que era um grande amigo, era como se fosse um filho para o Tolstói, que ele comunga das ideias do Leon. E a Sônia até fala, ele comunga mais das ideias do Leon do que o próprio Leon. E ele passa a tomar tudo, até um determinado momento que ele pega os diários. O Tcherkov tem acesso aos diários. Então, se ele brigava com a esposa, o Tcherkov sabia. E começou uma rivalidade absurda, ela vai enlouquecendo por conta disso, porque ela vê a vida dela aberta ao mundo para um homem que ela detesta, que está levando o marido dela, está expondo a vida deles para o mundo inteiro e divulga as ideias do marido dela. O Tcherkov é exilado várias vezes, ele era um homem rico, então
ele ficava ao lado do Tolstói. Tem duas versões, né? Uma para se aproximar, porque ele era um grande interesseiro, e a versão do próprio Leon, que era um grande amor que ele tinha. Não sabemos se é um amor sexual. Em nenhum diário confirma isso. A Sônia mas acha deixa que a era. dúvida, Em determinados momentos ela chega... mas tem uma passagem nos diários do Tolstói, antes deles se casarem, é muito legal porque eles casaram por amor. Naquela época, os casamentos eram todos arranjados, né? No século, todos. Já é uma muito exceção. difícil. Também não adiantou nada, né? Que acabou em ódio. Mas pelo menos começou por amor. Não, mas eles viveram uma relação de amor e ódio até o final. Até o final, Leda. Foi, assim, dias antes da fuga, ele a procura, eles fazem amor loucamente. E ele foge sozinho? E ele diz para ela, não se preocupe, eu não vou te abandonar nunca. E dias depois ele foge de casa. Então, sozinho? Ele foge com o médico e marca de encontrar a Sasha uma semana depois. Ele leva a Sasha. Ela vai junto. Ela sabe, ela fica em casa só para dar notícia à mãe. É muita doença, né? A portadora da má notícia, a gente brinca, né? A portadora da má notícia. Bom, essas meninas estão em cartaz com essa peça no Centro Cultural da Justiça Federal, mas eu vou falar isso no outro bloco, porque está quase acabando esse programa, tá? Sim. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Fui. E o Léo é apaixonado pelo Tolstói e começou a investigar. E você é apaixonada pelo Léo? Também, né? E você é apaixonada pelo Léo? Olha, somos. Todo mundo se ama ali naquele teatro, né? É muito amor e ódio. Somos todos apaixonados. E Amor e Ódio em Sonata está em cartaz do Centro Cultural da Justiça Federal, quarta e quinta. Quartas e quintas às 19 horas. E fica a ter a supervisão do Amir Haddad, vem em cartaz até 29 de agosto. E nós ganhamos convites aqui, ó. Ganhamos convite. Esse é Martinho da Vila com o livro que ele já botou aqui, O Nascimento do Samba. Exato. Com o Martinho da Vila do projeto Eles Cantam Martinho. Eles e Elas Cantam Martinho. A Juju vou trazer aqui, né, para conhecer. Vou trazer ela aqui. É tradição aqui que a família de, né, os da Vila vem aqui. Exatamente. Né? Então vamos trazer a Juju também. Trazer a Juju também. E falar no Moreno, que ontem lançou uma fila interminável na Livraria da Travessa, um sucesso absoluto, né? Eu fiquei muito feliz. Fernanda Montenegro, a Mariana Ximene, Paulinha Burla, a Carolina Dick. Carolina Dick, mas foi por aí. Tinha a Lucinha Araújo com o João. Com o João. Tinha tudo, tinha todo mundo aqui. O prefácio do Roberto da Mata e a orelha do Jorge Maltner. O Roberto da Mata e o Jorge Maltner são nossos convidados sempre. O Roberto da Mata. Duas figuras fantásticas, né? Bom, o Moreno vai lançar em Brasília dia 14? Dia 14 em Brasília, dia 16 em Cuiabá, dia 28 em São Paulo. E já que a Manuela está implicando, a deputada Manuela cobrando em Porto Alegre, eu estou disponível. Para Porto Alegre. Para Porto Alegre. Eu falei no Twitter ontem para ela, estava reclamando de noite. Eu falei, olha aí, dá seu jeito. Inventa um lugar para ele lançar aí, né? Isso. Dá seu jeito. Doutor Marcos Conde, vamos cuidar para não ter tuberculose. Se tiver, tomar o remédio 6 meses. É isso aí. Agradecendo a vocês por terem vindo. Obrigada. A vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Aqui na TV Brasil. Valeu. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida... Sem Censura. Apoio Petrobras. Gente é o que inspira a gente.